Toda semana, o ABPTV promove debates ao vivo com diversos temas da saúde mental com psiquiatras renomados. E a partir de agora, estamos de cara nova. Mais qualidade para continuar levando psicoeducação para toda a população, sempre com a sua participação. Você pode assistir pelo Portal da Psiquiatria, pela página da ABP no Facebook ou no canal ABPTV no YouTube. Toda terça-feira às 20h30. Não perca! Olá, boa noite. Está no ar o novo ABPTV. Eu sou Lucas Veloso e estarei aqui na apresentação. Hoje vamos falar sobre transtornos disruptivos. Para debater o assunto, recebemos a preceptora do Programa de Residência Médica em Psiquiatria do Instituto de Psiquiatria de Santa Catarina, diretora da Associação Catarinense de Psiquiatria, membro da Comissão de Emergências da ABP, doutora Deise Mendes Porto. Recebemos também a médica psiquiatra, especialista em psiquiatria da infância e adolescência pela AMB-ABP, professora colaboradora do Programa de Residência Médica em Psiquiatria do IPQ Santa Catarina, presidente da Associação Catarinense de Psiquiatria ACP, doutora Lilian Lucas. Participe agora mesmo, mande a sua pergunta. Pelo YouTube e pelo Facebook, você pode enviar pelo espaço de comentários, mas se você estiver assistindo pelo site da ABP, envie a sua pergunta pelo Linha Direta. Agora, vamos saber um pouco mais sobre o tema de hoje. Os transtornos disruptivos são algumas alterações de comportamento considerados difíceis de diagnosticar e tratar por conta dos empecilhos na dificuldade com o diagnóstico diferencial, dificuldade em apontar quando o comportamento faz parte do ciclo normal do desenvolvimento infantil, entre outros. Quando não adequadamente tratados, esses tipos de transtornos do comportamento comprometem de forma significativa o desenvolvimento da criança ou do adolescente tanto na escola como em casa. – 20h31, estamos ao vivo. Participe, mande a sua pergunta. Vamos agora conversar com as nossas doutoras que estão falando direto de Florianópolis, doutora Deise Mendes Porto e também doutora Lilian Lucas. Vamos agora perguntar para a doutora Deise Mendes Porto, a quem eu quero muito agradecer pela participação em nome da ABP, e já perguntar, doutora, qual que é a idade mais comum para aparecerem esses transtornos? Boa noite. Então, quando a gente fala em transtornos disruptivos, é bom a gente lembrar que é um grupo de transtornos que tem relação com a dificuldade de regulação do controle das emoções e do comportamento. Então, entre esses transtornos estão o transtorno de oposição e desafio, o transtorno explosivo intermitente, o transtorno de conduta, considerando os 3 principais da infância. E a idade mais comum de aparecimento é no fim da infância mesmo e início da adolescência. Então, é um período onde a gente começa a perceber isso como um transtorno, se ele é muito prejudicial, sempre lembrando de diferenciar do desenvolvimento normal daquela criança ou daquele adolescente, avaliando outras situações, mas considerando o pico de incidência do transtorno final da infância e início da adolescência. Obrigado, doutora Deise. Agora vamos conversar com a doutora Lilian Lucas, a quem eu também quero agradecer pela participação em nome da ABP. Doutora, esses transtornos são mais comuns em meninos ou meninas? Primeiro, eu gostaria de agradecer também o convite da ABP para estar com vocês essa noite, é uma honra para mim. Como um grupo, esses transtornos costumam ser mais prevalentes nos meninos. Não quer dizer que as meninas também não tenham esses sintomas, né? Mas como um grupo, ele costuma ser realmente mais prevalente nos meninos. Ok, obrigado, doutora. Doutora Deise, qual o fator determinante para o surgimento da doença?
Boa pergunta. Não existe um fator determinante, como a maior parte dos transtornos psiquiátricos e das doenças mentais, as causas são multifatoriais. O que é muito importante ressaltar é que nós não devemos atribuir única e exclusivamente a incidência desses transtornos à criação e educação familiar, ou a fatores externos apenas, nem a fatores exclusivamente biológicos, mas existem alguns fatores que nós sabemos que têm mais relação. Fazer parte de famílias desestruturadas, com dificuldade de imposição de limites e regras, famílias onde também há outras pessoas com os transtornos disruptivos, e alguns fatores biológicos são estudados, mas nenhum foi identificado como única causa. Então, é importante saber que tem fatores biológicos, para a gente saber que tem uma base também neurobiológica importante estudada, mas não existe um único fator que explique nenhum desses transtornos desse grupo. Doutora Deise, aproveitando a sua conexão, chegou aqui uma pergunta pelo Facebook e gostaria da sua resposta e logo em seguida também a colaboração da doutora Lilian Lucas. Quem mandou a pergunta foi a Isabela. Ela disse: transtornos disruptivos têm ligação com transtornos de humor como a bipolaridade? Boa pergunta, Isabela. Boa noite. Então, eles são facilmente confundidos e são diagnósticos diferenciais importantes. Quando a gente fala de transtorno disruptivo e transtorno de humor bipolar, a gente está falando na classificação da psiquiatria de dois transtornos diferentes. No transtorno disruptivo, é uma dificuldade de regulação da emoção e, de comportamento, e do comportamento que acaba implicando em violação de regras, de direito dos outros e trazendo prejuízo para as pessoas ao redor. No transtorno bipolar, pode acontecer violação de regras, pode acontecer violação de conduta, alteração de comportamento, mas por causa da alteração do humor. Então, num episódio de depressão ou de euforia, aquela criança, como ainda os sintomas não são tão clássicos e diferenciados como no adulto, uma irritabilidade, um desafio às autoridades e às regras, mas são transtornos diferentes, e é um diagnóstico diferencial bem importante, porque o tratamento e a abordagem com essa criança vai ser outro. Então, são coisas que precisam ser diferenciadas e muito bem avaliadas, e por isso a importância da avaliação psiquiátrica. Ok, doutora, agora 20 horas e 36 minutos, só reforçando para você enviar a sua pergunta. Se você estiver assistindo pelo YouTube ou pelo Facebook, você pode usar o espaço de comentários da live para digitar a sua pergunta e as doutora Deise Mendes Porto e a doutora Lilian Lucas estarão respondendo aqui ao vivo a sua pergunta. Doutora Lilian, gostaria que a senhora complementasse a pergunta aqui da Isabela. Certo. Então, complementando, só para frisar o que a doutora Deise já colocou, uma questão que nos ajuda muito no diagnóstico diferencial desses transtornos é a presença desses sintomas de uma forma contínua ao longo da vida da criança. Se os sintomas são de base, por exemplo, como no transtorno de oposição e desafio, uma tendência constante a desafiar as regras, com irritabilidade crônica na linha de base dessa criança, isso fala a favor de um transtorno disruptivo como o transtorno de oposição e desafio. No transtorno bipolar, a gente tem que ter obrigatoriamente, pelas classificações atuais, a episodicidade, ou seja, algo que é diferente do que costumeiramente as pessoas que convivem com aquela criança veem no seu comportamento. Por exemplo, episódios em que a criança vai ficar extremamente agressiva ou agitada ou eufórica, né, fazendo coisas que geralmente ela não faria, ou hipersexualizada, vão fazer pensar num transtorno bipolar. Ok, doutora. Doutora Deise, mais uma pergunta que eu gostaria da participação das nossas duas doutoras. A quais sintomas ou características os responsáveis devem estar atentos nas crianças e adolescentes? Quando devemos buscar ajuda e avaliação psiquiátrica?
Sim, então, sempre que essas duas características principais, os problemas de autocontrole, de emoção, de comportamento, que acaba violando o direito dos outros ou até trazendo um prejuízo para aquela própria criança de regulação emocional, estiver trazendo um prejuízo, estiver muito diferente das outras crianças, da faixa etária com a qual ela convive, e estiver apresentando um prejuízo no aprendizado, no relacionamento social, pode ser solicitada uma avaliação, sim, é importante, porque se isso for diagnosticado precocemente, o tratamento vai ser mais fácil, muitas vezes de orientação parental, de algumas mudanças e ajustes na escola ou em casa, e o resultado pode ser totalmente diferente. Doutora Lilian, fique à vontade. Sim. Então, complementando, acho que a palavra-chave é a existência ou não de prejuízo na vida da criança, né? Todas as crianças podem ter em algum momento, por exemplo, dependendo da fase do desenvolvimento, lá com 3, 4, 5 anos, são muito comuns as crises de birra, por exemplo, né? Um comportamento mais desafiador dessas crianças, mas isso costuma ser passageiro, transitório, sem trazer grandes prejuízos ao desenvolvimento da criança. Quando algum sintoma faz com que a criança fique estagnada no seu desenvolvimento, que ela pare ou que ela regrida, aí sim, esses pais, esses cuidadores devem se preocupar em buscar uma avaliação especializada, né? Ou seja, quando esses sintomas aparecem num grau mal adaptativo na vida da criança. 20h40, estamos ao vivo com o novo ABP-TV. E agora eu tenho um recado para você. Muita gente já ouviu falar da depressão, mas pouca gente sabe exatamente o que é esta doença ou que existem diversas formas de depressão. E menos gente ainda sabe o que é a depressão bipolar, que existem tratamentos específicos para cada tipo de depressão, inclusive para a depressão bipolar. Saiba mais em tanahoradefalar.com.br e fique atento. Transtornos disruptivos, esse é o tema do ABP-TV de hoje. Estamos recebendo, direto de Florianópolis, as doutoras Deise Mendes Porto e doutora Lilian Lucas. Doutora Deise, mais uma pergunta aqui do nosso Facebook. Quem perguntou foi a Renata Ferreira. O transtorno disruptivo é algo somente de criança e adolescente ou também é na vida adulta? É um transtorno também da vida adulta. Quando a gente fala dos transtornos disruptivos, eles são classificados na nova classificação do DSM-5 como transtornos disruptivos do controle de comportamento e de impulsos. Então, eles englobam vários diagnósticos, entre os quais a gente está falando, focando mais na infância, esses 3 mais comuns: o transtorno de oposição e desafio, o transtorno da conduta, o explosivo intermitente. Ele também tem alguns outros transtornos mais característicos da vida adulta, como transtornos de personalidade antissocial, cleptomania e piromania, entre outros transtornos o DSM traz. Então, mesmo o transtorno de oposição e desafio, ele pode ter alguns sintomas que perdurem e cheguem à vida adulta, ou agora também na nova classificação aceita que possa haver o transtorno de oposição e desafio com diagnóstico na vida adulta. Pode ter pessoas que tenham problemas com autoridade, com seguir regras, pessoas muito irritadas. Os sintomas centrais desse grupo seriam a dificuldade de controle das emoções, geralmente a irritabilidade e a raiva, e consequentemente, ou também em conjunto, a dificuldade de controle de comportamento mais impulsivo, destrutivo. E então, sim, pode fazer parte também da vida adulta, sendo esses 3 principais mais característicos de infância e da adolescência. Doutora Lilian, gostaria de complementar a resposta da doutora Deise? Sim. Então, com certeza, alguns podem persistir na vida adulta ou ir se agravando com o tempo quando não tratados, né? Por exemplo, algumas, não todas as crianças que na infância têm sintomas do que a gente chama de transtorno de oposição e desafio, que são aquelas crianças que desafiam as regras, irritadas, com muita dificuldade de lidar com frustração.
eventualmente, algumas evoluem de uma forma ruim e desenvolvem mais adiante o que a gente chama de um transtorno de conduta. Aí a coisa fica mais grave, mais feia, né? Porque aí são violados os direitos, as regras básicas de convívio em sociedade. Ou seja, pode ser uma criança ou um adolescente que apresenta crueldade com animais ou com outras pessoas, distribuição de patrimônio, coisas de uma gravidade muito maior, né? E que podem ser tratadas na infância, mesmo com essa gravidade, e se impedir que elas evoluam na vida adulta para algo ainda mais grave, com transtorno de personalidade antissocial. Então, a gente precisa investir muito nessa fase de infância e adolescência, onde a gente pode, tratando esse grupo de transtornos, evitar desfechos muito mais negativos na vida adulta e também evitar, a gente acredita, o desenvolvimento de muitas comorbidades, né, que são muito comuns na infância. Por exemplo, muito comum que, junto com o transtorno de oposição ao desafio, a gente tenha sintomas do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Eles têm muitas coisas em comum. As crianças com déficit de atenção já são mais impulsivas, também têm dificuldades de lidar com frustração. Então, é importante diagnosticar o que está junto com esses transtornos e não tratar apenas um, mas todas as comorbidades que estão presentes, porque aí a evolução ao longo da vida, a qualidade de vida dessa pessoa vai ser muito melhor, né? Obrigado, doutora. Lembrando a você que está assistindo o ABPTV de hoje, você pode assistir essa live no conforto da sua sala, na sua televisão. É só espelhar o nosso programa na sua Smart TV. Vai lá no aplicativo do YouTube, digita ABPTV e aí você acompanha a nossa live na sua televisão. Vamos voltar agora com a doutora Deise Mendes Porto, porque eu tenho mais uma pergunta vinda do Facebook. Quem fez foi a Nath Amaral. Ela disse: boa noite, gostaria de saber se existe algum sinal clínico que se pode observar em período bem precoce da criança que diz a favor de desenvolver estes transtornos disruptivos. Sim. É difícil, principalmente pelo que a doutora Lilian também falou, relembrou bem antes. Algumas características são normais do desenvolvimento. Então, a criança, ela começar a se opor, de certa forma, a dizer o não, a contrariar algumas regras, ou a questionar, ou até fazer birra, que foi colocado muito bem, que faz parte do desenvolvimento. Isso, quanto mais matura e mais novinha a criança, pode ser um sinal de desenvolvimento normal. Agora, sim, alguns sinais, como uma irritabilidade muito importante, uma persistência daquelas crises de birra e de contrariedade muito além do normal, podem ser sinais de algum transtorno disruptivo. Mas, em geral, quando muito precoce e muito intensa essa disrupção, esse comportamento indesejado, ele fala mais a favor de outros transtornos do que dos transtornos disruptivos. Uma criança muito novinha, que tem uma dificuldade muito grande de controlar a emoção e comportamento, eu tenho que pensar no transtorno bipolar, como já foi falado e questionado como um diagnóstico diferencial importante, nas questões também de TDAH, associado a um transtorno de oposição e desafio, uma imaturidade de neurodesenvolvimento, e também dos transtornos do espectro do autismo, ou TEA. Muitas vezes a gente vê no consultório e na prática clínica também esse diagnóstico diferencial como importante. A criança, ela é muito novinha, ela tem a dificuldade de seguir regras, ou ela se opõe, ou ela tem umas crises de agitação do comportamento muito significativas quando tem alguma regra ou alguma ordem a seguir, e não é simplesmente por ela estar se opondo, um transtorno de oposição e desafio ou um transtorno disruptivo. É por aquilo para ela ser muito difícil, é por ela ter uma dificuldade de entender mesmo aquela demanda social, por ela ter alguma dificuldade de integração sensorial, como é muito comum no autismo. Então, quando muito precoce, não existe um sinal patognomônico, um sinal que indique um desses transtornos, e quando muito precoce, deve chamar a atenção da família, da escola, dos profissionais, inclusive para esses outros transtornos, certo? Obrigado, doutora. Doutora Lilian, lá pelo YouTube, a Luciana Romero escreveu o seguinte: não é uma psicose, certo? Sim, não é uma psicose. Não estão dentro dos critérios diagnósticos de nenhum desses transtornos sintomas que a gente costuma chamar de psicóticos, que são
sintomas onde o contato com a realidade é de alguma forma afetado, e a pessoa pode ter, por exemplo, alucinações visuais, auditivas, percepções diferentes do ambiente, por exemplo, ficar muito desconfiada. Isso geralmente não acontece nesses quadros, a menos que a gente vá ter comorbidades aí com outros quadros, né? Como com os quadros de transtorno de humor, por exemplo. Mas eles não são quadros em si, por definição, psicóticos. Obrigado, doutora. 20h49. Você está assistindo ao novo ABP-TV. Agora, a ABP tem mais um recado para você. A internação psiquiátrica é fundamental para o tratamento de transtornos mentais graves. Por isso, ela deve ser feita em um ambiente que favoreça a recuperação do paciente. Localizada em Salvador, a Olist é uma clínica de referência em saúde mental no Norte e Nordeste. Com uma equipe multidisciplinar e estrutura planejada, nossa proposta é uma internação que recupere a liberdade tomada pelo transtorno mental, devolvendo o paciente ao convívio social. Olist Psiquiatria, um lugar completo, feito para cuidar. Transtornos disruptivos é o assunto de hoje do ABP-TV. Estamos recebendo direto de Florianópolis a doutora Deise Mendes Porto e também a doutora Lilian Lucas. Faça a sua pergunta pelo espaço de comentários do YouTube e do Facebook ou pelo linha direta se você estiver assistindo pelo site da ABP. Doutora Deise Mendes Porto, o Richard Morante perguntou lá pelo Facebook: qual é o momento em que o tratamento necessita também ser medicamentoso? Dependendo da gravidade, da idade, das consequências e das comorbidades. Via de regra, o tratamento dos transtornos disruptivos vai envolver psicoterapia, e muitas vezes com maior indicação e maior efetividade do que a própria medicação, em alguns transtornos de oposição e desafio, em crianças muito pequenas, onde o treinamento dos pais, uma psicoterapia que envolva os principais cuidadores e quem está ensinando essa criança a lidar com limites e regras, de uma forma muito mais importante. Mas se há consequências muito graves, se é uma criança maior com risco de agressão, de um prejuízo mesmo social para ela, por ela estar sendo excluída por esse comportamento, ela está prejudicando o aprendizado, está prejudicando o desenvolvimento dela de alguma outra forma, pode ser indicado tratamento medicamentoso, e principalmente quando há as comorbidades, os outros transtornos associados, que geralmente é mais a regra do que a exceção. É muito mais comum que venham outros transtornos associados do que um desses transtornos sozinhos. Então, se esse transtorno for o transtorno de humor bipolar, por exemplo, aí o tratamento medicamentoso vai ser bem indicado. Doutora Lilian, a Isabela perguntou pelo Facebook: transtorno disruptivo na vida precoce pode evoluir para uma psicopatia? Infelizmente, sim. E, felizmente, é uma muito pequena, né, quantidade dessas crianças que pode evoluir para o que a gente chama de transtorno de personalidade antissocial, ou mais comumente chamado de psicopatia, né? Mas, em geral, são transtornos mais, principalmente transtorno de oposição e desafio, que é o mais comum. Ele é mais benigno, responde muito bem. Isso é importante que a gente deixe essa impressão de muito otimismo, né? A gente é sempre muito otimista em relação ao tratamento de crianças e adolescentes e a capacidade de resposta positiva deles. O transtorno de oposição e desafio, por exemplo, como a doutora Deise colocou, ele responde muito bem à psicoterapia. E muitas vezes nem a gente precisa usar a medicação. Claro que em alguns casos, sim, dependendo da gravidade inicial com que o paciente chega, ou da falta de resposta à psicoterapia. E, às vezes, claro, a gente já tem quadros muito precoces em que a gente vê uma gravidade muito grande, né? Por exemplo, que já chega uma criança muito pequena, às vezes em idade pré-escolar, por exemplo, com sintomas de muita gravidade de um transtorno de conduta, que são transtornos que para o tratamento precisariam, às vezes, pelo próprio meio em que a criança está envolvida, onde às vezes tem outros pais com sintomas psiquiátricos e às vezes do mesmo tipo, precisariam de tratamentos em hospital dia ou num CAPS com vários
tratamentos associados, são tratamentos mais longos, por 2, 3 anos, mas que a gente, como sociedade, precisa entender que são um grande investimento tratar essas crianças para toda a população, né? Inclusive e de diminuição, no caso específico desses casos de maior gravidade, de evitar a criminalidade, né? Que é um mal que atinge toda a população. Então, é importante investir, dar retorno, investir no tratamento de crianças e adolescentes com esses transtornos. Para você que está assistindo gravado, nós estamos ao vivo com o ABP-TV todas as terças-feiras, às 20h30. Aproveite para seguir a ABP nas redes sociais, no YouTube /ABP-TV, no Facebook /ABP Brasil, no Twitter AB Psiquiatria e no Instagram ABP Brasil. E aí você vai ficar por dentro dos temas das próximas lives. Vamos agora com a doutora Lilian Lucas. Doutora Lilian, eu tenho uma pergunta aqui do Moema Madeira. Ele falou o seguinte, ele mandou pelo Facebook. E a comorbidade com TDAH é comum? Como tratar quando vem juntos o TDAH e um transtorno disruptivo no que se refere ao uso de medicação? Aí ele complementa, metilfenidato ou outros psicoestimulantes são permitidos ou poderiam piorar a irritabilidade e oposição dessas crianças? Certo. Realmente, TDAH e principalmente transtorno de oposição e desafio, transtorno de conduta, eles aparecem muito em comorbidade. A gente sabe pelos estudos que mais de 50% das crianças que têm TDAH tem uma comorbidade com transtorno de oposição e desafio, por exemplo, né? E os estudos também mostram que, nesse caso, o TDAH é um transtorno onde a medicação tem um papel muito importante, onde abordagens comportamentais, de psicoeducação têm um papel, mas principalmente naquelas crianças depois dos 6 anos de idade, a gente deve pensar em medicação, e mais ainda não, mas muito nessa comorbidade com transtorno de oposição e desafio, porque a medicação acaba melhorando também os sintomas de oposição e desafio. Então, ela não piora, o metilfenidato, em geral, nessa comorbidade, ele vai melhorar os sintomas de impulsividade, de dificuldade de lidar com frustração, de irritabilidade que a gente vê no transtorno de oposição e desafio. Então, precisa tratar, quando a gente tem essa comorbidade, precisa tratar o TDAH. Eu falei o Moema Madeira, mas na verdade é a Moema Madeira. Pelo erro, eu peço perdão. Agora a gente vai fazer uma breve pausa, porque vamos ver o que é destaque no Semana ABP. As inscrições para a prova de título de especialista em psiquiatria 2019 vão até o dia 17 de agosto. Também estão abertas inscrições para as provas do certificado de áreas de atuação, psicoterapia, psicogeriatria, psiquiatria forense e psiquiatria da infância e adolescência. Acesse o site da ABP e faça a sua inscrição, www.abp.org.br. Em 2019, a Associação Brasileira de Psiquiatria realiza a 3ª edição do seu Simpósio Internacional de Neurociências, o SINC. O evento será nos dias 2 e 3 de agosto em São Paulo, no Anshan Business Center, com o tema Depressão e Transtorno de Humor Bipolar. O 3º SINC concede 15 pontos para a prova de título de especialista em psiquiatria AMB-ABP. Em 2019, a ABP realiza a 6ª edição do Prêmio ABP de Jornalismo. É uma iniciativa de psicoeducação da instituição, com o objetivo de reconhecer e premiar trabalhos jornalísticos que tiveram como objetivo desmistificar vários aspectos que envolvem os transtornos mentais, o estigma que pesa sobre a psiquiatria e todos os assuntos relacionados à especialidade e seus pacientes. As inscrições estão disponíveis até o dia 15 de agosto.
E agora, às 20 horas e 58 minutos, eu tenho um recado muito importante para você. Atenção! Inscreva-se agora no terceiro Simpósio Internacional de Neurociências da BP e garanta 50% de desconto no BJP Symposium, que será realizado nos dias 7 e 8 de outubro no Rio Centro, no Rio de Janeiro. No BJP Symposium, o público terá a oportunidade de debater e interagir com alguns dos pesquisadores de maior destaque no cenário da psiquiatria mundialmente. Mas fique atento, o desconto só é válido hoje, então inscreva-se agora mesmo. Vamos voltar agora com a doutora Deise Mendes Porto. Estamos falando hoje sobre transtornos disruptivos. Doutora, tenho mais uma pergunta aqui vinda dessa vez do YouTube. Quem fez foi o Henrique Nogueira. Ele disse: como diferenciar um transtorno disruptivo da desregulação do humor, onde a criança tem algumas explosões de raiva, do comportamento de raiva normal para o desenvolvimento? Sim, então se a gente for pensar nos transtornos disruptivos, no transtorno de oposição e desafio, no transtorno de conduta, eles envolvem nessas alterações de comportamento, principalmente a questão de violação e de questionamento das regras. Nos transtornos de desregulação do humor, não necessariamente é só com relação a regras ou a limite ou a autoridade. Há uma irritabilidade não necessariamente direcionada. A criança está irritada independente do se ela tem que seguir uma ordem ou seguir uma regra em si. Então, ele acaba sendo mais abrangente no transtorno de desregulação severa do humor ou do transtorno bipolar. Vai ter essa irritabilidade, essa agitação, essa agressividade não dirigida só quando tem uma regra ou uma coisa a ser seguida. Enquanto nos transtornos disruptivos, aí pensando no transtorno de oposição e desafio, é muito mais aquela criança, aquela adolescente que tenho que fazer isso, não quero fazer, não vou fazer, não faço porque não concordo, há sempre uma irritabilidade, uma contrariedade, um pouco além do esperado para aquela fase do desenvolvimento. E o episódio, assim, como a doutora Eliane falou com relação ao transtorno de humor bipolar, no transtorno de oposição e desafio, geralmente é uma constante. A criança, ela sempre tem aquela oposição, aquela dificuldade de seguir as regras, mas mais ou menos numa constante, em um nível, geralmente, sempre daquele jeito, com algumas explosões. Na desregulação severa do humor e no transtorno de humor bipolar, isso acontece em episódios. A criança, ela tem os seus períodos que ela até é mais tranquila, ela não tem tanta oposição, desafio às regras, e os períodos em que ela está mais irritada e explosiva. Então, essa ciclicidade, esses episódios mais demarcados diferenciam esses transtornos. Doutora Lilian Lucas, pelo Facebook, o José Mário Saraiva perguntou qual que é a medicação indicada no transtorno disruptivo. Bom, geralmente, quando a gente precisa medicar, né, depende muito também do perfil de comorbidades, ou qual sintoma que está trazendo mais prejuízo. Quando a gente tem, por exemplo, sintomas de agressividade, né, crianças que estão batendo nos amiguinhos da escola, já foram expulsos, enfim, às vezes uma medicação que pode ser bem indicada são pequenas doses de medicações do grupo que a gente chama de antipsicóticos, o que não quer dizer que as crianças estão psicóticas, né? Já uma criança que tem muita irritabilidade, que tem um transtorno de oposição e desafio, mas que também está com sintomas depressivos, o que não é incomum, pode responder melhor a um antidepressivo, por exemplo, né? Por aí, não sei se respondi a pergunta. Perfeito, doutora. Doutora Deise, gostaria de complementar? Isso que a doutora Lilian falou, não há uma medicação específica para o grupo geral, transtorno disruptivo, nem para nenhum dos transtornos disruptivos em separado, mas lembrar, como a Lilian bem pontuou, o tratamento da comorbidade, no tratamento do TDAH, por mais que pareça paradoxal para outros profissionais ou até para os pais, eu vou dar um estimulante para uma criança que já é impulsiva, agitada ou irritada,
O que a gente tem que pensar é que é um estimulante que vai agir naquelas áreas específicas do cérebro que controlam a impulsividade. Então, vai estimular aquelas áreas a funcionarem de uma forma que controle a impulsividade e deixa até a criança menos agitada e irritada, e melhora e muito os sintomas dos transtornos disruptivos associados quando há oposição e desafio. E nos casos dos sintomas depressivos, na depressão, se tiver, vai responder mais ao antidepressivo ou aos antipsicóticos, estabilizadores do humor. E por isso que uma avaliação especializada e criteriosa vai fazer a diferença para que o pai ou os profissionais que estão acompanhando sintam segurança naquele tratamento medicamentoso quando ele for quando ele for indicado. Doutora Deise, aproveitando a sua participação, responda, por favor, a Juliana Machado, que perguntou pelo YouTube o seguinte questionamento. Qual que é a chance de evolução para a bipolaridade? Sim, então, falando em evolução, um dos maiores estudos que avaliou qual é o desfecho, como que as crianças com transtorno de oposição e desafio, elas evoluem ao longo da vida, como foi bem pontuado, a menor evoluir para transtorno de personalidade antissocial, que é a nossa maior pergunta. Agora, se elas vão evoluir para um transtorno de humor, isso já acaba sendo um pouco mais frequente, principalmente se há na família com depressão, e até pelas próprias consequências da oposição e desafio. Essa pessoa ela acaba tendo mais dificuldades na vida, vai tendo relacionamentos mais fragilizados e outras consequências que podem levar à depressão, mas não necessariamente a evolução para o transtorno. O que pode acontecer é que essa desregulação, essa irritabilidade e esses sinais que hoje se encaixariam como um transtorno de oposição ou um transtorno disruptivo, possa ser algum de um transtorno de humor bipolar. Por isso, a avaliação especializada ela vai levar muito em conta se aquele transtorno disruptivo pode ser um transtorno bipolar, é um transtorno de diferenciação importante, ou se eles estão associados, se é uma comorbidade de transtorno disruptivo e transtorno bipolar, ou se há alguns sinais, se há algum familiar com história de transtorno bipolar, isso já deve chamar atenção para um acompanhamento que atento nesse sentido, nesse risco de essa criança ter um transtorno de humor bipolar, ou se existem sinais, alguma episodicidade, alguma coisa que seja mais cíclica, períodos em que ela está mais irritada, isso já deve ser acompanhado de uma forma diferente, não só de uma coisa virar outra, mas as duas coisas serem muito parecidas, e no início do transtorno em crianças muito jovens, isso não ser facilmente diferenciado, e esse acompanhamento. 21 horas e 6 minutos, estamos chegando já à reta final aqui do nosso ABPTV. Gostaria de falar com a doutora Lilian Lucas agora e solicitar, doutora, as suas considerações finais sobre o tema de hoje, transtornos disruptivos. Certo. Bom, em relação a essa última pergunta, em termos de comorbidade com transtorno bipolar, a gente tem uma ideia que isso possa acontecer em mais ou menos 10, 20% dos casos, né? Os dois transtornos acontecendo juntos. Em termos de evolução ao longo da vida, muitos estudos mostram que essas crianças que têm, por exemplo, um transtorno de oposição e desafio na infância, elas podem evoluir no início da vida adulta ou já na adolescência para quadros depressivos ou de ansiedade, né? Então, a gente deve ficar atento para isso também. Uma questão que também foi perguntada em algum momento sobre a desregulação do humor, o nome que a gente usa mais, né, traduzido para o Brasil, é desregulação severa do humor. Ele é um transtorno novo colocado nas classificações no DSM-5, que veio dos estudos de alguns pesquisadores, de alguns grupos específicos que acompanharam ao longo do tempo crianças que tinham severas explosões de temperamento, irritabilidade crônica com severas explosões de temperamento. E crianças que muitas vezes estavam recebendo o diagnóstico de transtorno bipolar. E o que eles observaram lá no início da vida adulta das crianças? Na verdade, elas não evoluíam para transtorno bipolar. E elas nem tinham na história familiar história de transtorno bipolar. O que acontecia com elas, na verdade, era essa evolução para transtornos de ansiedade e transtornos depressivos, né? E então a gente pode estar diante de uma entidade separada. Ainda há uma certa polêmica em relação a esse diagnóstico, mas ele é útil para se evitar
o que aconteceu por algum tempo de se dar de uma forma um pouco desmedida, digamos assim, o diagnóstico de transtorno bipolar. Que a ideia hoje é que se a gente não tem diagnósticos, não tem critérios muito claros de um transtorno bipolar, não tem episodicidade, que a gente deva aguardar esse diagnóstico. O que para os pais, às vezes, é difícil, que a gente esteja diante de alguma coisa que ainda está em evolução e que naquele momento a gente, como profissional, que o melhor que a gente faça seja, talvez, não fechar o diagnóstico ainda naquele momento, que não quer dizer que a gente já não vai ajudar e não começar um tratamento para os sintomas, né? Eu acho que era isso, e agradecer a participação. A ABP agradece. Doutora Deise Mendes Porto, gostaria também das suas considerações finais. Sim, então, boa noite, muito obrigada pelo convite, muito obrigada à doutora Lilian por participar em conjunto desse tema tão importante, que a prevalência dos transtornos disruptivos, do próprio transtorno de oposição e desafio e do TDAH, ela não é pequena na população pediátrica, então sempre há uma preocupação de que a gente esteja diagnosticando demais ou rotulando crianças, enquanto a preocupação deveria ser outra. Esses transtornos têm uma média de prevalência de 5%, 6%, então é frequente, sim, é comum que na sala de aula a gente encontre 1, 2 alunos com esse transtorno, 3, que a gente ouça falar que tem alguém conhecido que tem algum desses outros transtornos, então que a gente não fique com muito estigma, com muito preconceito, achando que essas coisas não existem e desvalorizando o sofrimento dessas famílias que têm essas crianças com transtornos de oposição e desafio e disruptivo, e da própria criança e das dificuldades que elas possam ter. E levando isso em conta que é prevalente, existe, ocorre, que a gente reconheça a importância do diagnóstico adequado, com avaliação especializada, principalmente quando há essa necessidade de pensar em medicação, que seja alguém que está acostumado a tratar criança, a importância do especialista, do psiquiatra, e que a gente possa, com isso, realmente fazer diferença, já que a evolução, ela costuma não ser muito ruim, tão preocupante quanto a gente imagina para transtornos de personalidade antissocial, mas ela tem desfechos e sofrimentos para a própria pessoa, com evolução para depressão, ansiedade, e se a gente trata, isso pode ser evitado. Doutora Deise Mendes Porto, em nome da ABP, agradeço também a sua participação. O ABP TV de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência. Na próxima terça-feira, às 20h30, nós temos um novo encontro marcado. Vamos falar sobre aspectos clínicos da Síndrome do Pânico, com o Dr. Alexandre Valença e Dr. Márcio Bernick. É imperdível. Até lá!